Olá, está começando mais um Horizonte Notícia Entrevista e hoje vamos falar de um tema delicioso, a culinária mineira. Vamos voltar no tempo e resgatar hábitos, técnicas e alimentos muitas vezes desconhecidos de grande parte da população. O resultado dessa busca é a pesquisa Primórdios da Cozinha Mineira. E para trazer mais informações para a gente sobre o assunto, a gente recebe a coordenadora da pesquisa, Vani Pedrosa, que é especialista em pesquisas gastronômicas do Senac em Minas. Bem-vinda, Vani. Obrigada. Como é que começou essa pesquisa? Como é que ela funcionou? Ela começou de forma espontânea em 2010, ao ser convidada por Dom Valmor para atuar na área de gastronomia do Santuário da Piedade, e pude verificar que o santuário era um ponto de referência para a chegada dos alimentos e distribuição desses alimentos na região mineradora. Quer dizer, abria-se aí uma porta que era antes da cozinha de fazenda, uma cozinha já muito conhecida em Minas Gerais. E qual que é o objetivo? Como é que começou isso? Qual se tornou o objetivo? Ao pensar como se formou a estrutura da alimentação em Minas Gerais, a gente vê que a gente não sabe muita coisa além das fazendas. E as fazendas não foi o início da alimentação. Antes teve o período da chegada do grande número de pessoas para a descoberta do ouro. Aí sim começou as primeiras características da nossa alimentação. Entendi. Agora, com base nessa pesquisa, vocês identificaram muito da origem religiosa aí dessa nossa gastronomia, né? Sim, porque junto com os aventureiros chegaram também os primeiros religiosos, né? Em toda a cultura ocidental, eles têm um papel muito importante, uma grande rota de distribuição alimentar. Além disso, os mosteiros europeus, eles tiveram um tempo muito grande para praticar técnicas muito primorosas, difíceis de se fazer. Por exemplo, o queijo, o pão, o vinho, as bebidas, né? Elas foram desenvolvidas nos mosteiros. A doçaria dos conventos foi a doçaria que distribuiu o nosso jeito ocidental de fazer os doces. Isso chegou a Minas Gerais com os primeiros religiosos. E tem no meio disso tudo o queijo do Frei Rosário, né, que foi reitor do Santuário da Piedade por muitos anos, né? É verdade, é mais uma comprovação dessa teoria. Embora o queijo não seja dessa época dos primórdios, foi a mesma coisa, o mesmo processo que aconteceu, né? O Frei Rosário trouxe esse queijo da França, a técnica de fazer esse queijo da França, né? E viu que o santuário tinha um clima específico para esse tipo de queijo. E hoje esse queijo prova que o queijo Minas artesanal se convive com as melhores curas do mundo, né? Ele se presta a fazer as melhores curas do mundo. Ah, que bacana. Uma outra base da pesquisa foi o Santuário do Caraça, né? Sim, o Santuário do Caraça tem um papel muito interessante nessa pesquisa, porque era um lugar muito fechado e todo autossuficiente. Então lá a gente encontra toda a forma alimentar que aconteceu em Minas Gerais, ainda preservada, né? Então a gente detectou 9 pilares que envolvem a alimentação. Como a alimentação se formou e como ela se desenvolveu. E eles estão lá vivos, né, para a gente poder ver e entender esse processo. Além da biblioteca, que guarda livros muito antes dos cadernos de receitas. E um pomar muito rico, né? Você estava dizendo. Sim, o pomar, a horta histórica, com espécies já citadas em 1816. Né? Além do mais, é uma reserva com mais de 11 mil quilômetros quadrados de Mata Atlântica, passível da gente conseguir resgatar esses produtos que estavam nos livros da mata, de novo para os pomares. Agora, vocês identificaram lá uma série de alimentos, entre 65 tipos de verduras e temperos, 18 tipos de frutas da Mata Atlântica. Cita alguns exemplos para a gente, por favor. Nós temos a uvaia, nós temos a grumichama, nós temos o cobocó, né? O jambo, que é uma fruta que foi muito usada e se perdeu. O marmelo também, que era uma fruta extremamente usada no início de Minas Gerais e se perdeu também, né? Então essas frutas estão retornando para as comunidades de origem, onde os relatos mostram que tinham essas frutas. Pois é, essas comunidades lá do entorno desses santuários, eles têm o hábito de utilizar esses alimentos, essas frutas, enfim, que muitas vezes são desconhecidas? Esse período é um período muito fechado da nossa culinária. Então, normalmente não tem mais os hábitos. Então, o que a gente faz é rever na história, nos documentos, o que se tinha
ir em busca disso. Muitos se lembram dos avós produzindo, como o caso da farinha de batata doce, né, que foi encontrado um relato e a gente retornou, conseguimos descobrir uma comunidade de Barão de Cocais, uma pessoa que os avós produziam essa farinha e ele aceitou reproduzir isso novamente. Então, é uma nova porta que se abre para a culinária, para a geração de renda, né? São produtos que estavam na história e agora vêm para a mesa. E com a pesquisa também, o intuito é divulgar isso para essa, não só para essa população, né, mas para o estado inteiro? Para o estado inteiro. É uma grande riqueza, é um diferencial de produtos enorme, né? Nós temos uma extrema diversidade de produtos passíveis de servir para a nossa gastronomia. E ficamos presos em alguns poucos produtos que se mantiveram, né, com o passar do tempo. Abrindo esse leque, nós temos uma duplicidade de condições de trabalhar muito grande. Pois é, dá mais exemplos de alimentos aí que vocês descobriram aí lá de trás. Por exemplo, se fala muito da cachaça de Minas Gerais, né? Mas antes disso haviam as formas de fazer os fermentados, né? Como se faz o vinho com a uva, todas as frutas nós tínhamos bebidas com elas, né? Nós tínhamos bebidas com laranja, nós tínhamos bebidas com pitanga, com as com as frutas de Mata Atlântica, a gente fazia bebidas com ela. E hoje em dia não tem mais esse hábito, né? Ficou preso na uva e na cana-de-açúcar, no caso da cachaça. Então, é uma riqueza muito grande que a cidade de Catas Altas já está retomando a produção desses fermentados, inclusive do mel. Pois é, tem o hidromel. O que é o hidromel? Hidromel é a bebida mais antiga do mundo, foi a primeira descoberta de fermentado, de bebida fermentada, aconteceu na África, né? E foi mantida nos mosteiros, né? Com o passar do tempo, onde não se tinha uva, né? Se fazia, vamos dizer, o vinho, mas não é o vinho, é um fermentado, à base de mel, né? E isso foi levado pela história através dos mosteiros. E chegou aqui, a gente encontrou, com mais de 100 anos de envelhecimento, uma garrafa de hidromel, né, no porão da adega do Caraça, e refizemos hidromel. Ah, que bacana. O que a gente tem na nossa culinária hoje que é um resgate aí histórico, que se perpetuou pelo tempo? O queijo Minas artesanal é o nosso principal cartão de visitas desse processo, né? Queijo feito à base de leite cru, uma forma de conservação do leite que de 2002 para cá começamos um grande processo de resgate desse queijo. E hoje muito importante que toda a região de Minas Gerais tenha direito de produzir. Por exemplo, essa região que nós estamos falando, da Entre Serras da Piedade ao Caraça, tem histórico desse queijo desde 1720 e nós não conseguimos ter a legalização de produção. Então, entender esse processo é uma geração de economia diferenciada para a região e um direito a ter direito à própria história gastronômica de cada espaço de Minas Gerais. E as técnicas que eram utilizadas antigamente, elas se perderam? Alguma se manteve? Com o advento da industrialização, muitas delas se perderam, né? Procurou-se um mundo mais prático, uma condição mais rápida e ágil de fazer as coisas, né? Mas isso hoje em dia a gente vê que às vezes não é o mais adequado para a saúde, né? Para essa vida de tanta correria que a gente tem, a gente esquece de muito encontro, né? De uma refeição que gere uma comunhão entre as pessoas. E usar essas técnicas tradicionais, antigas de Minas Gerais, lembra que a gente tem chance de voltar a isso, tem chance de ter momentos assim na nossa vida, né? Então, isso é muito importante também para a condição humana que a gente precisa manter. Que técnicas são essas? Cita alguns exemplos para a gente. Por exemplo, vamos pensar aqui uma técnica interessante. A forma de você ver o preparo da comida. Você está sentado à mesa e uma pessoa preparando a comida à sua frente, né? Isso é uma forma que o mundo inteiro reconhece, uma junção de amizade, de família, né? E isso está se perdendo. Você chega num lugar, você come quase que de pé, muito rapidamente, nem vê quem está ao seu lado, né? E isso é uma coisa muito importante de se preservar. O estar junto ali, né? O fazer junto. O fazer né? junto, o fazer junto. Agora, vocês, em alguns eventos especializados aí de que vocês estão participando, vocês estão levando uma espécie de uma cápsula para divulgar esses produtos para as pessoas? Como é que funciona isso? É uma maneira muito criativa da gente apresentar esses produtos, porque na realidade são produtos que as pessoas não têm memória dele, não sabem o sabor, né? Por exemplo, o hidromel, ninguém sabe o que é. Então, quando você o experimenta de forma às cegas, de olhos vendados, né, a sua memória remete a coisas que não tem nada a ver com aquele produto que você está experimentando, né? Então, isso também nos mostra quão pouco nós estamos usando nossos sentidos no que diz respeito à nossa alimentação,
né? Então, a gente precisa entender que antigamente, nos primórdios, a gente precisava disso, precisava do nariz para saber se uma coisa estava bem preservada ou não, né? Então a gente esqueceu disso, a gente simplesmente pega um alimento, já tira de um pacote e já consome ali naquele momento. Então a gente quis lembrar que existem muitas coisas na área da alimentação que a gente ainda precisa aprender e precisa lembrar que a gente tem todo um corpo formado para esse aspecto da vida. É verdade. Vani, para a gente terminar, conta então onde a gente pode encontrar esses produtos, a pesquisa, como é que ela vai ser divulgada? Olha, a partir de 2017 nós já começamos a publicar os artigos e os escritos sobre esse trabalho, né? A gente optou por mostrar primeiro os produtos para que as pessoas vissem a dimensão do que a gente ainda tem na nossa história, para depois fundamentar, né? Agora, através do SENAC, a gente começa a publicar esses artigos, né? E os produtos só indo, né, nas regiões? Os produtos só indo nas regiões. Não é intenção de produção em escala para supermercado, é intenção que as pessoas encontrem esses produtos em sua região de origem e sua forma original. Um bom motivo para um bom passeio, né, Vani? Um bom motivo para um bom passeio. Muito obrigada pela presença aqui. O Horizonte Notícia Entrevista termina agora. Hoje falamos das origens da gastronomia mineira. Se você quiser rever o programa, acesse o nosso site. Até a próxima!